Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sendo Você Escrevendo a Sua Realidade ou Reescrevendo a Sua Realidade. A ideia é trazer algumas formas de olhar para a sua situação de vida, para a sua história até agora e que possam fazer viradas internas e facilitar o seu processo de manifestação, autoconhecimento e principalmente de acessar a sua autenticidade. Hoje eu vou falar sobre uma dinâmica que acontece muito quando começamos nessa busca por despertar espiritual, expansão da consciência, ou simplesmente porque que depois de começar o seu processo de autoconhecimento, parece que as coisas se tornam catastroficamente piores do que elas estavam antes. Isso é um assunto que nos últimos atendimentos que eu fiz marcaram um pouco com clientes, tanto de abertura de caminhos quanto da própria mentoria, e eu senti que poderia aprofundar um pouco mais nisso aqui para poder exemplificar a partir da minha vivência e a partir do que eu observo com as pessoas que eu atendo e que eu acompanho, que eu mentoro, algumas práticas que podem facilitar passar por essas turbulências, passar por esses momentos que no tarô tem uma carta que demonstra isso maravilhosamente bem, que é a carta da Torre. Vou mostrar de um outro deck aqui. Eu acho que ela deve estar bem fácil de ver, de acessar. Assim que eu achar, eu mostro ela aqui no vídeo. Se você estiver acompanhando esse podcast no Spotify, saiba que tem lá no YouTube também. É só você ir no meu canal Isis.sendo eu. Esse é meu canal em todas as plataformas. E acessando lá, você consegue acompanhar, ver o vídeo. Porque na verdade eu não sei como que isso aparece para você no Spotify, se aparece o vídeo ou apenas o áudio. Então, hoje a gente vai falar sobre esse processo de vida aqui, que é o momento da torre, que abala as estruturas, que simplesmente. Ah, eu queria achar desse deck aqui também. Que simplesmente parece que tudo que você tinha como certeza, tudo que você utilizava para poder balizar a sua vida, começa a ir por cair por terra, começa a se desintegrar. E isso é um processo que, sim, é muito comum, principalmente quando você inicia na sua jornada de autoconhecimento. E é comum justamente porque tudo aquilo que você utilizava para se limitar, para se vitimizar, para poder projetar no outro, para poder não se enxergar como responsável da vida que você criou até o presente momento, ainda que por muitas crenças, muitos padrões e muitas dinâmicas foram herdadas, que não foram conscientemente escolhidas, simplesmente foram plantadas aí e você foi regando ao longo da vida, e tomar consciência de como que você, a partir do livre-arbítrio, você pode escolher permanecer repetindo esses padrões de maneira automática, sem questionar, sem perguntar, só dando Ctrl+C, Ctrl+V, porque todo mundo antes de você fez assim, você foi criado assim, você herdou isso e você vai continuar fazendo isso. E tomar consciência de como escolher fazer e como escolher, principalmente, as crenças e as intenções para te direcionar para aquela vida que você realmente quer viver. Pausa para água, um oferecimento da nossa futura patrocinadora.
hopefully. E eu quero mergulhar um pouco nesse assunto, porque foi algo que eu achei um bilhete, onde é que tá? Um bilhete numa página de um journal, de um esboço de um podcast, que era esse podcast antigo, na verdade, de quando eu comecei ele, e que falava sobre um desses momentos que eu tive na minha vida ao longo da minha jornada, desses momentos de torre, desses momentos de acontecer algo justamente para poder me tirar daquele conforto do automatismo, do conforto de ter botado ali uma determinada marcha, segunda, terceira, e querer continuar só nela. Não querer evoluir, não querer acessar alguns pontos de dor interno que não estavam me permitindo ter um alicerce ainda mais forte para que essa torre pudesse construir com uma base mais sólida e atingir patamares mais altos. Então, antes de adentrar neste exemplo de vida e contar um pouco sobre o que estava escrito nesse papel, eu vou ler para você só uma das definições da carta da torre nesse deck que eu tenho aqui, que é esse tarô que eu uso muito, principalmente para tiragens amorosas. Se eu não me engano, ele é o Smith e White Smith, que foi o primeiro de baralho de tarô que fizeram. E a definição da torre fala exatamente o seguinte: a torre nos lembra de que aquilo que está ruindo está permitindo a manifestação de algo novo. A torre é a terceira carta mais mal interpretada do tarô, com imagens que retratam destruição, perda de estabilidade, violenta falta de controle. Quando a mudança repentina varre a zona de conforto sob seus pés, é assustador e perturbador. Mas, nesse momento, você está experimentando crescimento e expansão. Essa carta mostra uma alta torre de pedra sendo atingida por um raio, derrubando a coroa que estava no topo. Duas figuras aterrorizadas saltam do prédio em chamas em direção a um pouso incerto. A torre em si representa a fundação estrutural sobre a qual a sua vida é construída. Entretanto, a coroa é o símbolo do ego sendo estilhaçado pelo raio da iluminação. Essa carta poderosa nos diz que desmoronar é um passo necessário em fase em nossa jornada, permitindo que a próxima fase possa emergir dos seus escombros. A torre rapidamente destrói velhas estruturas que já não propiciam crescimento. Então, ela é uma carta que simboliza muito a morte e a morte interna. Existe a carta da morte também, mas essa é uma que ela pode ser considerada talvez também uma morte, principalmente de estruturas que não permitiriam que você atingisse de fato o patamar de vida que é o que você talvez conscientemente quer atingir. Então, ela simboliza mudanças repentinas que estão fora do seu controle. Talvez é aquela ideia de que você traçou um plano, você foi sair de Belo Horizonte para ir até a Bahia. E você colocou ali no GPS as cidades que você gostaria de passar. Talvez até tendo uma previsão do tempo em que você iria chegar e várias outras coisas. Só que aí acontecem intempéries ou situações que fogem do seu controle e que te forçam
a fazer um desvio no meio da estrada, porque talvez teve um deslizamento, ou está tendo obras, ou aconteceu alguma coisa, e você é compelido a passar por uma outra rota. Pode acontecer um pneu furado, alguma coisa assim que faça com que o tempo de jornada não seja aquele que você inicialmente se dispôs a fazer, dentre várias outras coisas que ainda que talvez a sua mente, na hora de entrar naquele carro ali, queria projetar, que queria fazer como seria, como deveria ser na prática, você está lidando com várias variáveis que não estão dentro do seu controle. E no processo de autoconhecimento, de despertar espiritual, de expansão da consciência, de manifestação, né? Todo mundo quer manifestar, mas poucas pessoas se dispõem ao processo de se render a uma torre, de se render a um processo de tudo sair fora do controle para que aquela manifestação ocorra, para que aquilo dali que você de fato está vislumbrando para a sua vida possa ocorrer, ainda que não seja da forma como você quer forçar a acontecer. E daqui a pouco eu volto e leio mais alguns significados para diferentes áreas da vida dessa carta. Posso até ler desse outro ah, tarô, que é o tarô de Marcelle, que é um tarô que eu uso muito para tiragens amorosas. Bom, dinâmicas internas. E que depois que você solta o controle, entende que no seu processo de manifestação, não necessariamente vai ser aquela rota que você, antes de entrar no carro, você projetou na sua mente. Muito menos só aquelas horas que você estava querendo projetar. Você vai ser levado a confrontar algumas estruturas internas que, na verdade, estavam sendo só para poder afagar o seu ego, estavam sendo só para poder proteger o seu ego e permitir que, aliás, não permitir que as coisas simplesmente continuem como elas estão. Então, vamos supor, vou citar alguns casos, obviamente, sem contar nomes que for da minha vida também. Vai se misturar esses casos, então talvez vocês nunca vão saber o que que é meu, o que que eu estou contando de algum mentorado, de algum cliente ou do que for. Essa é a ideia desse podcast. Mas é o seguinte: sair de uma dinâmica CLT, por exemplo, para ir criar um negócio, para ir viver seu propósito, para se jogar num processo, numa jornada de empreender com algo. Isso demanda um nível de autoconhecimento e de acesso interno à autoconsciência, a um processo de expansão da consciência, que caso você não lide com as suas sombras, você vai acreditar que o problema foi qualquer coisa externa. Seu sócio, o mercado, a cidade que você está, o governo, acontecimentos fora do seu controle e N mil outras coisas que sim, a torre vem falar sobre isso. Porém, entretanto, contudo, ela vem falar sobre isso a partir de uma ótica de, opa, o que isso daqui está querendo me mostrar em relação às estruturas, a base que eu escolhi para mim, para estruturar
essa minha manifestação, essa minha escolha de vida e tudo mais, só que na verdade não estão sendo condizentes com até onde eu quero chegar, ou para onde agora eu quero avançar. Gente, processos de transição de carreira são processos extremamente desafiadores, principalmente se for ir para esse lado do empreender, do fazer por conta própria, de virar autônomo e tudo mais, porque você sai de um conforto que é a carteira assinada, que é todo mês seu pagamento caindo ali certinho, férias, 13º, isso e aquilo, para poder entender que tudo agora está na sua mão. E eu já empreendi de um lugar de querer controlar tudo a ferro e fogo, querer que meu ego sobrevivesse a todas aquelas transformações, reviravoltas e saísse intacto e ileso, e ele não vai. Eu duvido que ele vai. E também o fiz nessa última transição, compreendendo que qualquer que fosse a quebra interna que fosse necessária, eu estava disposta a mergulhar e ir lá confrontar essas sombras internas, confrontar os lugares em que meu ego ainda queria permanecer agarrado ao controle e olhar para aquilo entendendo como que eu podia soltar, relaxar e deixar a coisa acontecer. Por vezes, eu projetei isso no mundo e em outros momentos, quando eu fui sair da engenharia, por exemplo, e eu projetei isso no mundo querendo passar por essa dinâmica só com a minha energia masculina. O que é isso? Eu vou lá e faço. Eu vou lá e dou conta. Eu vou lá, eu vou bater cabeça, eu vou fazer o que for necessário para poder fazer tal coisa acontecer. Essa forma, que é um masculino interno que ainda não está saudável, então é uma torre que está numa base que ela não é de fato segura, estruturada, realmente confiante e confiante para muito além daquilo que observa na realidade física, confiante para muito além do que o que o ego quer se apegar e segurar como sendo o senso de segurança, que muitas vezes é uma forma de mascarar a própria insegurança, tá? Então, por exemplo, um exemplo aleatório, mas que ao longo desses anos, principalmente saindo da engenharia, começando minha marca, trabalhando nesse ramo de moda, saindo e me rendendo ao processo de me tornar terapeuta, me tornar oraculista, taróloga e tudo mais, foi um processo em que, por vezes, eu nunca me apeguei à minha beleza para poder passar por isso. Até porque eu nunca enxerguei com tanta facilidade assim que a minha autenticidade, a minha conexão com a minha essência eram de fato as fontes da minha beleza. E eu já tentei atrelar ela a estar em um padrão estético. Eu já tentei atrelar a ela a andar sempre assim, sempre assado. E olha que hoje estou aqui de cabelos escovados, retornando à cor natural, ao tom natural do meu cabelo, pós um breve momento de vida em que eu tive cabelos vermelhos. Quem olhar lá no Instagram consegue ver, talvez em alguns vídeos aqui. E eu estou te contando tudo isso porque, caso esse tivesse sido o meu número um, a minha fonte
entre aspas, de segurança número um, não, vou contar com a minha beleza, vou contar que por conta disso as pessoas vão querer me assistir mais, ou por conta disso eu vou ter mais oportunidades, ou por conta disso eu vou conseguir mais parcerias, ou por conta disso, qualquer que seja a razão, eu já teria metido os pés pelas pernas, sabe por quê? Esse é um processo interno que, por vezes, e é um processo que eu estou lidando, ainda não vou adentrar muito, porque ainda está sendo um processo, por vezes, eu já me desestruturei absurdamente caso eu ganhasse alguns quilos a mais, ou caso eu não conseguisse atingir aquela barriga assim assado, ou caso qualquer que fosse a desculpa por ainda não ter curado essa minha relação com o meu masculino interno, por ainda não ter acessado um lugar interno de aceitação e de compreensão de que, na verdade, quando você está internamente também permitindo a sua energia feminina existir, o magnetismo, a atração e essa ideia de exalar beleza, ela vai para muito além do físico. Ela vai para muito além de estar ou não dentro de um padrão, estar ou não vestindo 36 ou 42, estar se estruturando para algo que vai muito além da aparência. Então, estou te contando isso porque, por vezes, ao longo dessa jornada, isso para mim já foi desestruturado, já foi desestabilizado, e eu entendi que eu não poderia contar apenas com a minha aparência física por ainda ter uma dor muito latente dentro de mim. E ao mesmo passo que isso, ao ser desestruturado, me levou a confrontar essa dor interna, me levou a não colocar isso como sendo o meu senso de segurança primário. Então, eu sempre estudei muito, eu sempre dediquei muitas horas da minha vida para poder assistir leituras, pesquisar sobre física quântica, ler 329 milhões de livros, escutar livro, aprender em outras línguas, porque outro dia eu assisti um meme que definiu isso magicamente, maravilhosamente, que é: como meus traumas aconteceram em português, estudar qualquer coisa numa segunda língua é como se eu estivesse acessando a partir de um lugar sem tanta construção de barreiras internas. Então, eu realmente amo essa dinâmica, eu amo esse processo de ter o inglês como minha segunda língua. Quem sabe agora eu não aprendo mais, vamos aí, parler, je parle pas français petit, e eu vou me permitindo entender que o meu senso de valor e de segurança não vem por algo externo, mas caso eu queira nomear algumas coisas externas, eu diria que, para mim, a inteligência viria talvez no um ou no dois, a capacidade de me destruir, de me reconstruir quantas vezes forem necessárias para atingir esse vislumbre que eu já tenho dentro do meu coração do que é para mim, do meu propósito de vida, do que eu quero construir, de como eu quero experienciar essa realidade. Eu diria que a minha perseverança e a minha resiliência, porque assim, a, às vezes eu emociono ainda. Porém, a garota, a adolescente dentro de mim, e até mesmo
criança dentro de mim que começou a sofrer bullying, sei lá quando, por aparência física, por outras questões em que eu não entendi ainda, e não me sentia tão confortável em contextos sociais e tudo mais. Se eu me emociono, eu me emociono e me emociono agora de um lugar de entender o quanto essa criança e essa adolescente dentro de mim vibram por eu estar aqui compartilhando isso agora. Então, se tiver que rolar umas lágrimas, rolem, que role. Não tô nem aí. Já não é algo mais que eu tenho tanta resistência. E sim, eu já fui a pessoa que, assim, amigas minhas de anos, depois de, sei lá, década talvez de amizade, que foram me ver chorando, foram me ver me permitindo acessar esse lugar interno. E eu tô contando tudo isso porque uma dor nossa, geralmente ela carrega a semente de uma luz que você pode trazer para o mundo. Quando eu falo sobre a minha timidez, quando eu falo sobre eu ser ex-tímida e tudo mais, eu falo de um lugar de querer demonstrar que não precisa de ser assim para sempre. Eu estava comentando esse final de semana até, por ter ido numa festa e encontrando um monte de gente que às vezes eu não via há muito tempo, e de sair conversando e tudo mais, e de perceber como que existe uma transformação absurda da minha adolescente, da minha criança, óbvio, mas também de 5, 6 anos para trás, e como que, na verdade, mesmo ao longo desse tempo todo, eu talvez era só mais quieta por não estar tão confortável assim de trazer meus pensamentos, de expor meu pensamento e de até me permitir me abrir o suficiente para poder sofrer qualquer tipo de julgamento, sofrer entre aspas, tá? Passar por qualquer tipo de julgamento, porque as minhas bases ainda não estavam estruturadas o suficiente. Mas que agora não é que eu tô plena, perfeita, uma versão acabada e tudo mais. Talvez é uma versão que eu ainda vou passar por várias quebras, ajustes e dinâmicas, mas que eu me sinto infinitamente mais confortável na minha pele. Eu me sinto infinitamente mais capaz de gravar um conteúdo aqui, um podcast aqui, de quantos minutos forem. Se quiserem que eu fique aqui 4 horas falando sobre tudo isso, eu fico tranquilamente 4 horas aqui falando sobre isso. Porque se a minha experiência de vida, ou se a minha experiência profissional, e se a minha experiência de estudos também, porém, eu coloco nessa categoria, tá? Profissional, experiência de vida, experiência profissional e depois estudos, porque eu sinto que tudo que eu fui fazendo depois, tanto profissionalmente quanto de estudos, foram reflexos das minhas experiências de vida e de como eu sei que pode ser mais leve existir a partir da própria autenticidade. E que este processo de passar, de começar no seu processo de autoconhecimento, de passar por, entre aspas, um despertar espiritual, eu não sinto que é um, tá? Eu sinto que é uma dinâmica que, assim, você dá o start e nunca mais para. É igual aprender uma língua. Até hoje eu aprendo palavras novas em inglês. Até hoje eu aprendo vocabulário. Hoje já tem 10, 12 anos, talvez 12 a 15 anos, 15 anos que eu voltei
de intercâmbio. Caraca, foi mesmo, 2009 para 2010. Tem 15 anos que eu voltei de intercâmbio. O meu inglês hoje em dia é absurdamente, infinitamente, nem se compara com quando eu voltei de intercâmbio. E olha que eu voltei, aliás, eu fui para lá já sendo fluente na língua, ainda que eu não sabia, e voltei com certeza com um inglês muito bom, muito fluente, falando muito bem, mas nem se compara com hoje. Por quê? O inglês se tornou parte da minha vida e de lá para cá eu estudei com certeza todo santo dia. Porque todo santo dia ou eu estava pesquisando alguma coisa, ou eu estava escutando algum livro, ou lendo algum livro, ou fazendo algum curso, ou consumindo conteúdos de formas mil em inglês, estudando autores e tudo mais lá de fora em inglês, na língua nativa, escutando eles falando. Porque quando você faz isso, você entende que certas palavras, certas expressões, certas dinâmicas, por mais que você queira traduzir, é muito complexo conseguir traduzir o conceito que está por trás de tudo ali, sem comprometer talvez a vibração da palavra que o autor original usou em questão. E aí, se eu for adentrar nisso, você realmente acha que você sentar numa igreja, num templo ou em algum lugar para poder escutar a palavra de Deus sob a ótica de uma pessoa que está ali passando, que está lendo uma tradução que foi passada de uma língua para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Você está realmente aprendendo e absorvendo a mensagem fiel, a mensagem de fato, que talvez quem idealizou aquele ensinamento queria passar? Sei lá, só uma bomba aí para poder abalar um pouquinho as suas estruturas e você começar a se questionar. E eu sinto que esse processo de despertar espiritual, de expansão da consciência, ou vamos limitar aqui a o processo de autoconhecimento. Ele parece que em algum momento ele fica pior do que estava antes, do que quando você estava vivendo na sua inconsciência, justamente porque vem trazer indagações, perguntas e questionamentos que vão abalar estruturas, crenças e formas de existir que antes, quando você estava na inconsciência, você só fazia. Você não se perguntava, você não se questionava, você não se permitia, no mínimo, olhar para aquilo com o olhar de: será que isso realmente está fazendo sentido para a pessoa que eu me tornei hoje? Ou será que isso realmente faz sentido para a pessoa que eu estou me tornando todos os dias, nesse processo, nessa busca, nessa quebra interna? Seja por querer relacionamentos mais saudáveis, seja por galgar patamares e promoções e coisas ainda mais altas em relação a cargo, a promoção, a assumir patamares de liderança dentro da sua profissão, ou se tornar autônomo em relação àquilo que você oferta para o mundo, conquistar mais dinheiro, o que for, tá? Cada um está no seu processo. Cada um busca autoconhecimento para poder ter melhorias significativas em determinadas áreas da sua vida. E talvez possam ser em todas. E isso é uma das coisas que eu comento do porquê que meu processo de mentoria, ele é tão surpreendente e eficaz. Porque quando a gente trabalha o seu alinhamento interno, vai acabar reverberando, vai acabar refletindo em todas essas áreas.
E aí, eu num atendimento, eu estava comentando que a partir do momento que você dá esse start, começa a se questionar mais, busca atendimentos terapêuticos, terapias holísticas, terapias energéticas, ou atendimento com tarô, atendimento com o que for, você passa por um processo de expansão da sua consciência que vai permitindo que você vá aumentando a sua vibração. Como assim? Antes, talvez você vivia nessa faixa de vibração aqui. Uma coisa até ficava um pouquinho melhor, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Eu vou tentar fazer assim, porque eu acho que a coisa vai mais assim, que ela na verdade vai me espiral, que eu vou fazer o melhor para descrever verbalmente o que seria esse processo que talvez nem visualmente, se eu tivesse a capacidade de criar um desenho, um filme ou uma animação, eu conseguiria demonstrar isso. E aí, na hora que você está vibrando aqui, e você entende que, opa, não, peraí, tal coisa, então está sendo responsabilidade minha, eu estou nesse emprego que eu não gosto há muito tempo, e aí eu reclamo de dinheiro, e eu saio final de semana, eu sento na mesa com aquele monte de amigo que também odeio o que que faz, e que talvez até trabalhe comigo, e mete o pau na empresa que a gente está, e começa a reclamar, e aí eu fico nesse ciclo. E de repente você fala, opa, vou mudar. Não quero isso mais, vai fazer um curso, vai ler um livro, vem fazer o processo de abertura de caminhos comigo, ou o que for. E aí a coisa, muda. Você começa com esses questionamentos internos de como que eu vou mudar, o que que eu posso fazer, qual passo que eu posso dar, para onde que eu vou mirar e tarará. E aí, o que você estava vibrando talvez? Muito aqui, você começa a vibrar mais aqui. E a coisa fica um pouco melhor, um pouco como já estava, um pouco melhor, um pouco como já estava. E você vai oscilando até sustentar esse novo patamar de vibração. A grande questão é, o que antes para você era o seu normal, o que antes para você era, eu tô ali, passa ali, iriri, você nem percebia que estava tão ruim assim. Depois que você começa a aumentar um pouco essa dinâmica da vibração, o voltar lá, naquela faixa antiga, parece uma coisa horrorosa. Parece uma dinâmica interna horrível. Parece que você voltou assim 30 casas para trás. Mas a verdade é que você tem que comemorar esse momento, sabe por quê? Tá parecendo tão ruim assim, porque você está sustentando agora já esse novo padrão de vibração que está mais para cá, que está mais para cima. E aí, quando você bota o pezinho lá embaixo, que antes era o seu comum, você se sente péssimo. Você sente, pelo amor de Deus, o que que é isso daqui? Por que estou aqui? O que vim fazer aqui? Isso é um lembrete para, opa, como eu posso sustentar agora essa nova vibração a maior parte do meu tempo? Quais são os pensamentos, as conversas, as práticas de vida, as trocas de ideia e tudo mais que eu posso fazer para que eu volte menos frequentemente nessa faixa aqui de baixo? Quais são, de fato, os comportamentos no meu dia a dia que me permitem existir nessa faixa daqui? E quais são os comportamentos do meu dia a dia que estão querendo fazer com que eu volte aqui para baixo, para onde antes era o meu comum, o meu normal, só que agora tá me fazendo me sentir muito mal. E a partir do momento que você vai selecionando isso, eu te garanto que você vai inevitavelmente parar de ter tanto assunto em comum
com algumas pessoas da sua vida. Eu te garanto que em alguns momentos você vai começar a se questionar: será que faz tanto sentido assim eu estar em determinados grupos, rodas de conversa e tudo mais, que internamente eu sinto que toda hora parece que minha vibração quer ser sequestrada para aquele lugar antigo? E, gente, isso não é sobre julgar o outro, um momento de vida, o que que ele faz, o que que ele deixa de fazer, onde ele está, onde ele deixa de estar, o processo dele de autoconhecimento ou, entre aspas, a ausência dele. Eu não acredito que exista ausência, porque é um processo que, para o resto da sua vida, você vai estar sempre aprendendo novas dinâmicas internas e evoluindo, cada um no seu pace, cada um escolhendo a sua, entre aspas, escola de idioma e o seu processo de entendendo como pode ir aumentando a sua vibração. Então, não é sobre julgar o processo do outro, condenar, falar que está certo, que está errado, que deveria, que poderia, o que for. É simplesmente sobre entender o seu livre-arbítrio, do quanto faz sentido para você, neste momento da sua jornada, ter comportamentos que antes poderiam parecer normais, que antes poderiam ser o seu normal, contudo, neste momento da sua jornada, para o seu processo em relação a quem você está se tornando, certas conversas, certas trocas, certos ciclos podem não fazer tanto sentido assim. E eu tô falando isso com muita pausa e muita consciência para que você entenda que qualquer que seja a sua jornada de vida, a sua escolha, se você está escolhendo aprender isso na igreja, ou se você está fazendo um curso com o Joe Dispenza, ou se você entrou para um protocolo de não sei quem lá das quantas, que é um cara muito foda, que fala mais sobre neurociência, ou se você decidiu fazer estudos por conta própria com a Bíblia, ou se você quis investir num processo de mentoria comigo, ou qualquer um deles, você pode misturar tudo que você quiser. Isso não te faz uma pessoa melhor em relação a alguém que está vivendo o próprio processo da forma que está escolhendo. Isso simplesmente te mostra que você está se tornando fluente na linguagem energética, da forma como você escolheu estudar, que talvez seja diferente da forma como o outro está escolhendo estudar ou mesmo não está escolhendo. Eu falo que é igual aprender uma nova língua ou não. Você pode ir para o cursinho A, para a escola B, para C, aprender aqui no YouTube com o que você gostar, fazer um intercâmbio, ou do jeito que for. Isso não te faz melhor do que alguém, por exemplo, que talvez não fale o inglês, que talvez, por N mil questões de vida, não investiu tempo, energia, dinheiro ou o que for naquele aprendizado. São momentos. E isso é um processo que nem sempre eu tive essa visão, não. Só que eu sinto hoje que compartilhar uma fala igual essa que eu compartilhei faz sentido se eu deixar isso claro, que não significa que a gente é melhor ou pior que outra pessoa.
é um simples entendimento de que você está investindo porque para você isso faz sentido, porque para você isso é um caminho que você escolhe. E bora voltar para uma última interpretação. Eu vou usar esse outro livro aqui, que é do Tarot de Marseille. Ele é o tarot tradicional. Foi o primeiro tarot, na verdade. Tem hora que eu vou lendo aqui, vem vindo umas viradas de chave interna, tá? Tá vendo? É isso que eu vou falando. Isso acontece comigo até hoje. Muito constantemente. E aqui fala, é essa carta aqui que eu tô lendo. La Maison Guerre. Esse meu é em francês. Demolição de estruturas sólidas, libertação de um confinamento, avanço súbito após um longo período de preparação, encontro sexual extasiante e o sucesso está na simplicidade e na modéstia. Isso eu li as definições dela upright, ou de cabeça para cima, porque existe a definição quando ela vem assim desse outro jeito, que geralmente é um apego muito grande a questões do passado que já não fazem sentido, comportamentos, falas e N mil outras coisas. Não vou entrar aqui tanto nessa parte, até porque esse próprio deck aqui é um deck que eu não leio ele de cabeça para baixo. Intuições, a forma como eu escolhi. Gente, o mais legal de entender sobre energia, começar a ler energia, ler cartas e tudo mais, é entender que você tem o livre-arbítrio a partir da sua conexão com a sua intuição, com o seu divino, para ir entendendo o que que faz mais sentido para você, sem precisar de forçar externamente falando como as coisas devem ser. Ah, porque me falaram que é isso, isso e isso, então sempre tem que ser isso, isso e isso. Cada momento, cada jogo, cada exemplo, cada dinâmica é uma própria. Então, sei lá, um parênteses, um adendo. E aí, vou ler aqui a definição, que já é desse outro, que fala sobre algumas áreas da vida, e eu vou ler aqui pessoal e espiritual, que é quebrar velhas estruturas abre caminho para uma nova forma de ser e estar no mundo, uma reviravolta repentina, uma mudança de rumo, leva a novos níveis de iluminação em seu caminho. Você pode encontrar novas maneiras de olhar para o mundo e a fragilidade das estruturas ao seu redor. A mudança é possível. E, gente, essa carta, eu falo que é uma carta que ela é muito gostosa quando aparece num processo de autoconhecimento, de despertar, nos processos de mentoria que eu faço, por exemplo. Eu comemoro quando isso aparece, porque significa que a mudança, ela é eminente e inevitável. Não vai ter como as coisas continuarem como estavam. Não vai ter como tudo ser como sempre foi. E é por isso, tudo que eu falei aqui, que ainda que você queira adentrar essa jornada, mergulhar em processos de autoconhecimento e controlar para que as coisas continuem as mesmas, talvez você vai sofrer mais do que entender que pode ser uma jornada gostosa de volta para casa, de volta para si. Abrindo mão, às vezes, de atitudes, crenças e até percepções de si mesmo que são supérfluas porque não ressoam com a sua real autenticidade, com a sua real essência. E se você quiser,
que eu te direcione no seu processo, se você quiser que eu te auxilie nessa dinâmica, até para que essas turbulências não abalem tanto suas estruturas ou que desmoronem quem você é atualmente, que possa ser um processo mais leve, ainda que traga muita mudança, sim. Dá uma olhadinha no meu site, é www.isisparanhos.com.br, Isis, I-S, Paranhos, P-A-R-A-N-H-O-S.com.br. Eu vou ficar muito feliz em te auxiliar nesse processo. Minhas redes sociais são @isis.sendoeu, sendo de ser mesmo, Isis sendo eu. E eu te agradeço, você que escutou até aqui. Se você sentir, compartilha essa mensagem, compartilha esse episódio com alguém. Eu sinto que possivelmente você pode estar ajudando muito uma pessoa só com essa atitude simples. E eu te agradeço de antemão, porque essa atitude simples me ajuda muito a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos mais relevantes e ter essa dinâmica por aqui. Então, um beijo e eu te vejo na próxima.